Olha, nós falamos agora há pouco da criança que estava naquele carro, onde os homens tinham assaltado a farmácia. Teve confronto com a polícia, acabaram sofrendo um acidente, né? A criança foi levada para o hospital e tal. Mas não para por aí, é inacreditável, viu? Tem ladrão, inclusive, levando criança para invadir casas para fazer assalto. Você vê como é que pode, né? Usar criança. Eu fico indignado com esse tipo de coisa. A Thaís Travessoli está em Colombo agora, está acompanhando essa história e conta mais pra gente. Chega mais, Thaís. Oi, Jason. A gente segue acompanhando todos os detalhes desse caso, porque aqui na delegacia do Alto Maracanã veio para cá, então, um rapaz de 22 anos de idade. Ele que, segundo o delegado que está investigando o caso, ele aparece nessas imagens de câmeras de segurança, que vai junto, inclusive, com a companheira dele, essa menina, né, uma adolescente de 17 anos de idade. Enquanto ele entra na casa para fazer a limpa e levar vários produtos, a criança de 2 aninhos, que é filho do casal, fica a todo momento junto do lado de fora. O que é que aconteceu, então? Os dois foram encaminhados aqui para a delegacia para prestar depoimento. Daqui a pouquinho a gente vai ver a reportagem completa aqui no Balanço Geral, mas já podemos adiantar que esse rapaz, ele foi ouvido, a menina de 17 anos também foi ouvida, Jason, e a partir disso que a polícia também teve mais detalhes a respeito da criança. Já vou perguntar aqui para o nosso diretor se a gente já está com a reportagem no ponto para poder entender um pouco mais desse caso, Jason. Mas também foi trazido para cá o receptor que comprou esse celular. Vamos entender melhor, então? A reportagem já está no ponto? Vamos entender nessa reportagem. São 5 horas da tarde. O rapaz que carrega uma sacola vai entrar numa casa para furtar. Ele disfarça antes de fazer a limpa. Um fato chamou a atenção neste caso. Enquanto o homem levava vários objetos da casa, que fica nos fundos de uma empresa, a cerca de 200 metros daqui, do lado de fora, uma mulher e uma criança aguardavam, sentadas neste banco. Ele volta com a sacola e 2 mochilas cheias. A mulher então pega a criança no colo. Eles vão embora. Quando os donos chegaram, a casa estava assim, com cacos de vidro pelo chão e muita coisa faltando. Roupa da minha filha, jaqueta do meu esposo, celular, máquina fotográfica, relógio, aliança dele, estojo da escola, ele levou todos os estojos dela. É muito ruim a sensação. E ver que você teve um grande prejuízo, né? A delegacia do Alto Maracanã, em Colombo, identificou o autor do furto. Já sabiam quem que era, pelo nome e tudo, pela imagem da câmera. Daí eles já puxaram lá, já disse que ele, acho que já tem passagem pela polícia, porque acho que já tinha alguns BOs. E então a polícia já conhecia ele. Sempre furto. Tem violência doméstica também. É bem conhecido. Ele tem 22 anos, prestou depoimento e confessou o crime. Foi liberado porque não havia flagrante. Inclusive, ele mesmo reportou que ele tinha participado do furto, ele tinha feito o furto, que a esposa dele, a companheira dele, ela estaria junto com ele, mas não teria participado do furto, não teria entrado na casa, mas ela estava lá junto com ele. E inclusive, ele estava usando, né, uma jaqueta que tinha furtado nessa residência. Ele mesmo falou, essa jaqueta aqui eu furtei na residência. Os policiais prenderam um homem de 36 anos no centro de Colombo com o celular que havia sido furtado na casa. Ele confessou que comprou o aparelho, um iPhone, por R$100. Só que o celular estava bloqueado. E ele levou esse celular para uma técnica para tentar desbloquear. Ele foi autuado em flagrante, o crime de receptação. Pagou uma fiança de R$1.000 e foi liberado. O furto aconteceu próximo à rodovia Antônio Gasparim, no bairro Poço Negro, área rural, onde há empresas de calcário e várias residências. O casal é conhecido na região. Quando eu fui, perguntar, saber, né, se tinham visto alguma pessoa estranha por aqui. Aí tinha bastante gente ali, os rapazes todos já conheciam ele, e já conheciam ela, já deram o nome e tudo. E daí a gente já descobriu quem que era. Se comporta como pessoas que chegam na tua casa para pedir comida, pedir
pedir alimento, pedir dinheiro para comprar fralda e tal, né? É mais ou menos nesse estilo que eles usam. Você não tem noção do qual que é qual que é a ideia da pessoa, né? Chega pedindo, de repente volta a roubar, né? Não tem noção, é insegurança total, na verdade, né? Moradores reclamam da falta de segurança. No dia do furto, a polícia militar foi chamada 2 vezes, mas ninguém apareceu. Falei que eu achava que tinha gente dentro de casa, porque a porta do quarto estava trancada pro lado de dentro. Só que daí a polícia não veio. Daí eu liguei pro meu esposo, ele já falou que estava vindo, e ele também, lá da firma, ligou pra polícia. Mas eles não vieram aqui em casa. Para ser sincero mesmo, de 0 a 10 dá para dar uns 4. Falando de assalto, assaltaram a casa da minha cunhada há um tempo atrás aí. E foi chamada a polícia, mas eles vieram, demoraram a vir, a pessoa foi embora, levou todos os pertences dela, levaram a casa dela, e tipo assim, e a polícia não apareceu. Travessoli, quer dizer que usavam então, né, usavam ali essa criança. Aí de repente as pessoas viam ali o casal, uma criança, não chamava a atenção, se alguém numa situação de rua e tal, tudo mais, acabava passando batido. Eles observavam, pelo que eu entendi, as residências, viam qual que estava vazia e voltavam depois para cometer o crime, né? Aí ficava a mulher e a criança do lado de fora. Sabe, isso aí, gente, mais uma vez, criança envolvida nessa história. Para que colocar a criança nisso? Usar a imagem da criança, a inocência da criança, a ingenuidade da criança para cometer crime. Absurdo, absurdo, muito grande. Agora o cara que comprou o iPhone, hein? Pagou R$100 no iPhone que estava bloqueado, não conseguiu desbloquear. Se não tinha ficha na polícia, ficou fichado. Teve que pagar a fiança, ele pagou 1.100 num celular que ele não tem, né? Porque foi 100 conto que ele deu no celular que estava bloqueado. 1.000 de fiança para ele. E se ele não tinha um nome sujo na polícia, ficha na polícia, agora tem ficha na polícia, já ficou registrado lá, né? Já ficou receptador. Thaís Travessoli, a criança Thaís Travessoli, me conte dela. Vamos lá então, Jason. O que aconteceu com essa criança? O delegado foi ouvir esse rapaz de 22 anos, que é o pai da criança, e foi ouvir também a menor por ato infracional, que tem 17 anos. Para ouvir o menor, eles precisam que tenha um adulto perto. Fizeram contato com alguém para tentar trazer alguém aqui para acompanhar o depoimento dessa jovem de 17 anos, não localizaram ninguém, chamaram então o conselho tutelar. Chegando aqui, o conselheiro viu essa moça e disse para o delegado que já era alguém conhecida e que inclusive o conselho tutelar estava procurando os pais dessa criança para levar a criança, porque eles receberam denúncias de maus tratos contra essa menininha de aproximadamente 2 anos. Então, eles tiveram informações de que, no momento desse depoimento, eles deixaram a criança com parentes, o Conselho Tutelar foi até lá e fez o resgate, Jason. Portanto, essa criança agora está com o Conselho Tutelar. A respeito desse comerciante da região central de Colombo, ele foi abordado pelos policiais no centro, no comércio, contou que pagou R$100 nesse celular, no iPhone, e já tinha encaminhado, inclusive, para a parte técnica, Jason, para fazer o desbloqueio. Ou seja, cometeu um crime, veio aqui para a delegacia, foi liberado porque pagou a fiança de R$1.000. Teve o gasto aí de R$1.100, porque cometeu um crime e quis fazer da maneira errada. Esse dinheiro, na verdade, poderia comprar um celular, né? Da maneira legal. Ô, Thaís, que idade mesmo tinha essa criança? Você tem aí essa informação? Uma menina de aproximadamente 2 anos, Jason. E antes desse furto, eles estavam os 3 comendo uma marmitex ali na frente, nas proximidades dessa casa. Por isso que os moradores, os vizinhos, nem desconfiaram de nada. Acharam que era alguém passando por ali ou até esperando um ônibus, comendo marmita no chão junto com a criancinha de 2 anos. Aqui o que disse o delegado, porque ele também falou sobre a criança que acompanhava o casal. A moça, como o fato de ser uma adolescente, ela vai responder por um ato infracional, mas vai responder pelo furto também. Uma outra coisa que chamou a nossa atenção foi como o fato dela ser adolescente precisa de um responsável ou uma outra pessoa para acompanhar o depoimento dela. Pois chamamos o conselho tutelar. O conselheiro tutelar, ao chegar na delegacia, também já conhecia o casal e conhecia a moça.
E falou que havia uma busca e apreensão com relação ao bebezinho, dois anos, se não me engano. No primeiro momento ela não falou aonde essa criança estava, mas daí o pessoal foi na casa de parentes até que localizaram. E isso foi feito em apoio ao Conselho Tutelar. E a pessoa que estava com a criança até agradeceu que se sentiu aliviada. A criança agora está amparada, né? E fisicamente, doutor, não sei se passaram para o senhor essa informação, como é que estava a criança? A princípio estava bem, só que tranquila. Ela passou de um colo para outro, não reclamou. Porque geralmente você está com uma criança tua, um filho. Se uma outra pessoa pegar no colo é estranha, pode chorar, coisa. Ela não mostrou nem reação nenhuma, já estava meio sofridinho, acredito. E sofrida, é uma vida sofrida dessa criança, fica imaginando, né? Pensar o quê? Essa criança tem que pensar no futuro dela. Quem vai pensar no futuro dessa criança? Né? Família não está preocupada com o futuro dela? Está dando esse exemplo, esse mau exemplo. É duro, é difícil, viu, minha gente? Difícil mesmo. Thaís, para arredondar. Jason, essa criança então agora está com o Conselho Tutelar, que aconteceu a situação envolvendo os pais, mas foi um ponto positivo para essa criança de certa forma, porque assim foi possível o Conselho Tutelar chegar até essa criança. Na região, nós perguntamos para os moradores sobre a casa desse jovem de 22 anos. Eles disseram que alguns acreditam que eles moram até na rua, porque o casal fica sendo visto na rua junto com essa criança. E a denúncia para o Conselho Tutelar é de maus tratos. Por isso que é importante que agora ela foi resgatada pelo Conselho Tutelar, né, Jason?